Pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabala Brasil e a nossa live de hoje sobre o nosso curso do Gênesis. Eu quero saudar a todos vocês e lembrar que a gente está fazendo essa série de lives como um material de preparação, um material introdutório para o curso de Gênesis que a gente vai lançar em breve. Se você quer decodificar uma parte da Bíblia, se você quer conhecer os mistérios de toda a criação, por que o mundo foi criado, qual é o papel do homem na natureza, por que houve 7 dias para Deus criar, por que ele não fez tudo num único estalo de dedos, porque todas aquelas etapas de separar o céu da terra, a luz das trevas, a porção seca das águas, águas superiores, águas inferiores, o que isso quer dizer? O que quer dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, esse monte de coisa confusa, e de repente aparece um tal de Adão, que começa a dar nome para os animais, se sente sozinho, e da costela dele sai uma mulher chamada Eva, que é tentada pela serpente, que muitos dizem que é o símbolo do mal. Em hebraico isso é chamado Narash, ou Narash, né? Serpente, que é o símbolo do mal. Alguns teólogos dizem que essa serpente é Satã, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje, para a nossa preparação para esse curso, que vai trazer toda essa decodificação, porque como a gente sempre diz, a Torá está completamente codificada, porque em vez dela estar falando de uma série de histórias fabulosas ou de contos épicos, em vez de estar falando de coisas desse mundo, o que a Torá trata, na verdade, é do caminho espiritual do ser humano. Ela é um manual de instrução, tanto que a palavra Torá significa, se você traduzir do hebraico, significa literalmente instrução, ok? E aí a gente fica sempre tentando ler a Torá, né, sem o conhecimento da Kabbalah, e fica tentando imaginar como é que tudo aquilo aconteceu, como é que o mundo pode ter sido criado em 7 dias, será que a serpente realmente é um exemplo do mal? Será que ela representa Satã? E muitas outras questões vão acabar acontecendo na nossa mente. A gente começa a pensar quem é Deus, por que ele é constituído desse jeito, por que é que ele fez tudo isso? E se ele é tão poderoso assim, por que é que trabalhou tão mal? Pelo menos na nossa opinião. A gente normalmente não fala isso porque é feio, né? A gente sabe que se falar, muitas vezes a gente vai ser condenado. Mas lá no fundo, no íntimo de cada um de nós, a gente normalmente acha que Deus errou. Porque quando a gente começa a ler a Torá, a gente começa a perceber não só contradições, né? Porque às vezes parece que diz uma coisa e logo em seguida diz outra coisa completamente oposta, mas a gente começa a perceber falhas. E mais do que isso, mesmo naquilo onde a gente consegue perceber uma determinada sequência lógica, a gente muitas vezes não vai conseguir concordar com aquilo que está sendo apresentado ali. Porque imagina só, se eu que sou um ser humano, uma criatura desse Deus, e, por conclusão, obviamente inferior a ele, porque eu sou a criatura, se eu já entendi que desse jeito não funciona, se eu já entendi que desse jeito as coisas não vão bem, por que é que o Barba lá em cima fez as coisas dessa maneira? Como é que a gente pode acreditar ou aceitar que ele é a sabedoria e a bondade infinita, se de repente ele coloca Adão e Eva bem no centro do paraíso e permite que a serpente, ou Satã, venha tentar a Eva comer o fruto proibido, e por isso o casal original foi expulso. Mais do que isso, o que essa serpente estava fazendo lá, se ele é o poder absoluto? Mais ainda, por que um Deus tão poderoso, tão sábio, tão potente, que cria o universo todo, com todas essas capacidades e com toda a sua sabedoria infinita, vai dar uma ordem tão esdrúxula do tipo, olha, pode comer tudo, pode comer de todas as árvores que estão aqui no paraíso, menos de uma. Por que aquela árvore era tão especial? Por que Deus tinha ciúme, será? Daquela única árvore que estava bem no centro do paraíso? E se Deus é tão infinitamente sábio e poderoso, se para ele não tem tempo e espaço, se ele não tem limites, ele não sabia
que isso ia dar errado, que ele seria desobedecido, ele não sabia que a serpente estava ali. De onde veio a serpente, afinal? Porque, via de regra, a maneira como ensinaram para a gente sobre o que é Deus, a gente sempre aprendeu que Deus é uma coisa boa, é a bondade infinita. Em alguns casos, dependendo da educação religiosa, a gente aprende também que ele é severo, mas no final das contas, ele é sempre uma inteligência superpotente, infinita e absoluta, uma bondade absoluta, uma misericórdia absoluta. E mesmo assim, se equivoca com um único casal que ele criou, dá uma ordem esdrúxula para que não comam do fruto da árvore proibida, e ainda dá uma vacilada, deixa de tomar conta lá do quintal dele, permitindo que alguma coisa malévola e estranha, totalmente diferente da sua onipotente bondade, penetre no jardim do Éden e vá ali tentar a mulher. Por que será que a serpente foi direto a Eva e não foi para Adão, ou não pegou os dois juntos para dizer a eles que comessem do fruto da árvore proibida? Da onde veio essa serpente? Porque aí a gente começa a entrar num conflito bem grande. Se a serpente é o mal, e se foi ele que criou, então será que ele criou o mal? Ou, se ele não criou o mal, de onde é que veio a serpente? A gente falou aqui na live passada, como um exemplo para todo mundo, de que, por exemplo, sabe, quando te acontece alguma coisa ruim e depois de algumas orações a gente pedindo, a gente acredita que de alguma forma Deus ajuda a gente a sair da enrascada. Se ele é um poder tão infinito que pode me ajudar a sair de qualquer enrascada, se ele pode curar o coronavírus, por que ele permite que o coronavírus ou que o vírus chinês exista? Porque se ele pode resolver tudo, por que ele deixa danar tudo primeiro? Como é que eu vou entender essas questões? E aí a gente quer começar aqui com vocês, avançar com vocês nessa noite, pedindo para que a gente faça uma reflexão. Talvez esse monte de contradição, de equívoco e de erro que a gente percebe na Bíblia, que a gente percebe na Torá. Outro dia eu ouvi uma pessoa muito próxima dizendo para mim que uma das coisas que ela achava inaceitável é que ele tivesse mandado Jesus como seu filho único para sofrer e ser crucificado. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma outra pessoa, que eu amo muito, dizendo que não conseguia concordar com Deus, porque ele permitiu que Moisés tivesse feito tudo o que fez e sofrido por 40 anos no deserto com aquele povo ignorante, e que no final desse período longo de 40 anos, quando Moisés já tinha 120 anos de idade, no momento que eles conseguem terminar sua travessia no deserto, e finalmente chegam na terra que mana leite e mel, na terra de Canaã, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Todo o povo pôde entrar, mas Moisés, que foi quem organizou tudo, não. Como é que a gente vai aceitar isso? Como é que a gente vai compreender essa quantidade enorme? Se a gente continuar pensando aqui, existem até coisas que nos parecem infantis. Como é que eu vou entender essa ideia de que, por exemplo, existiu Sansão e Dalila, que Sansão era um homem muito forte, mas que o poder dele vinha dos seus cabelos e que no momento que você corta os cabelos de Sansão, ele perde sua força? Como é que eu posso acreditar que todo mundo no exército hebreu temia o exército inimigo, que tinha um gigante chamado Golias, praticamente invencível, e de repente um garoto franzino é capaz de derrotar um gigante daquele? Um único garoto. Se a gente começar a pensar em tudo isso, talvez uma das coisas que seja interessante, uma das hipóteses para a gente começar a trabalhar, é que a maneira que a gente pensa é uma maneira cheia de limitações, uma maneira que não compreende em profundidade. E provavelmente a ideia que eu faço de Deus está completamente equivocada. Eu posso pensar assim e imaginar que a ideia que eu tenho
do que é certo e errado está completamente equivocada. Ou, no mínimo, limitada à minha capacidade intelectual de julgar aquilo que é certo e errado. A minha ideia daquilo que é o bem ou o mal pode estar completamente errada. Porque se a minha ideia estiver certa, se eu estiver correto, então Deus está errado. É muito difícil para a gente aceitar que Deus se equivoca com Adão e Eva e depois continua se equivocando muitas vezes ao longo da história da Bíblia. Quando ele resolve, a gente falou nisso na live de ontem, quando ele resolve dar um reset na humanidade, quando ele resolve fazer um reboot, quando ele resolve terminar tudo e começar outra vez através do dilúvio, ele não sabia que as coisas iam sair assim? Quando Caim mata Abel, quando Caim assassina Abel, uma das coisas que a gente vai ver ali nas passagens da Bíblia é Deus perguntando para Caim, Caim, onde está teu irmão? Ele não sabia que Caim tinha acabado de assassinar o irmão? Por que ele faz esse tipo de pergunta? Se você ler no livro de Jó, você vai ver ali, logo no comecinho do livro de Jó, uma passagem muito misteriosa e muito difícil de qualquer teólogo explicar para você. Você vai ver que Jó prosperava grandemente. Todo mundo sabe que Jó é o camarada que mais sofreu na Bíblia, né? Jó prosperava grandemente e era um homem completamente voltado ao Senhor. Era um santo, um tzadik. E de repente, num dado momento, Deus está lá no céu observando Jó e Satã entra e começa a observar junto com Deus. E começa a ter um diálogo com Deus, dizendo assim, e Deus começa a dizer para ele, olha, esse é o meu filho mais amado. E aí Satã diz para Deus assim, ele é amado porque você faz ele ser próspero, ter uma mulher bonita, ter filhos fortes, ter muito dinheiro, cabeças de gado. Deixa eu ir lá dar uma bagunçada na vida dele para ver se ele continua sendo fiel a você. E Deus permite. Por que Deus vai permitir que o diabo desgrace toda a vida de Jó? E mais ainda, uma coisa que muitas vezes passa despercebida. Quando o diabo entra ali no céu e começa a conversar com Deus, ele não é nem mesmo repreendido. Parece que ele faz parte da família. Ele simplesmente entra, sabe, como se tivesse a chave da porta principal. Ele entra, começa a olhar o que Deus está fazendo ali, vê que Deus está olhando para Jó e fala, e aí, o que você está olhando para Jó? E aí Deus começa a conversar com ele como se fosse colega. Não, é porque ele é um cara justo, bom e correto. E aí o diabo entra com esse diálogo e começa a dizer, então, deixa eu ir lá dar uma bagunçada na vida dele e é autorizado. Em nenhum momento, Deus diz para ele, sai de retro, Satanás. Em nenhum momento ele foi expulso da presença do Senhor. E mais do que isso, travou um diálogo direto com Deus, e depois de travar o diálogo direto com Deus, recebe autorização para ir desgraçar a vida do homem mais santo que existia na face da terra naquele momento, que era o preferido do Senhor. Olha, ou Deus está muito errado, ou a gente não entendeu nada. Como a gente disse, é tudo codificado. Não é exatamente aquilo que você está lendo ali. Quando diz que Eva saiu da costela de Adão, não está falando de um conjunto de ossos paralelos que a gente tem aqui embaixo do peito. Não está falando de uma mulher, como a gente falou. E mesmo o conceito que a gente tem de Deus, ele deve ser... A Kabbalah vai trazer para a gente uma outra perspectiva que você jamais teria imaginado se não tivesse estudado Kabbalah. E é por isso que a gente está lançando esse curso e fazendo essa série de lives preparatórias. Porque se você entrar muito cruzão ou muito cruazona ali no curso, vai ser difícil de poder assimilar uma série de conceitos onde a gente vai tentar trabalhar com um pouco mais de profundidade. E se essa preparação não acontecer através dessas lives, a gente vai ficar um pouquinho perdido ali. Depois de ter falado tudo isso para vocês, eu quero continuar cutucando a mente de vocês para que vocês vão se preparando internamente. E aí, na medida que você está percebendo o quanto que isso pode ser importante, se você percebe uma ressonância interna de descobrir o que é que tudo isso significa, já vou dizendo para vocês mais uma vez, manda um direct. Se você está assistindo a gente pelo YouTube,
Entra no nosso Instagram. Se você já está no Instagram, manda um direct para a gente no Instagram dizendo que você quer receber a lista ou que você quer receber o material preparatório para o curso de Gênesis, que a gente vai te mandar o link para você poder fazer parte de um grupo seleto que vai receber todo esse material e tudo que vier depois dessas lives aqui. Ok? Aí pensa comigo o seguinte: a gente sempre acreditou que Deus é a bondade infinita e que todo o mal, todo o equívoco, todo o erro sai da cabeça do homem. Mas vamos lá. Tentando fazer um raciocínio parecido com aquele que a gente fez na live de ontem. Quando eu disse o seguinte: se ele vai te livrar da enrascada, por que é que ele deixa você entrar na enrascada? Então vamos pensar o seguinte. Suponha que um dia você está dirigindo o seu carro e de repente tem uma falha no sistema de freio e você colide o seu carro, sei lá, num muro, em alguma coisa, ninguém se fere, tá tudo bem, não foi nada grave, mas você, além de amassar o seu carro, além do susto que você levou, mas você estava ali direitinho, de cinto, tinha airbag, sei lá. Além do susto e do prejuízo com o teu automóvel, você quebrou o patrimônio de uma outra pessoa. Talvez um estabelecimento comercial. Você estragou, arruinou a frente de um estabelecimento comercial. E aí, óbvio, que a pessoa lá, que é responsável pelo estabelecimento comercial, vai responsabilizar você. Vai dizer que você precisa pagar o conserto. O estabelecimento comercial não é teu. Mas você precisa pagar o conserto, porque foi você que fez o estrago. Ok? Bem simples de entender isso. Mas quando você vai descobrir, depois, um dia ouvindo rádio, depois de uns 3 ou 4 dias que aconteceu o acidente, enquanto você está lá ainda conversando com o camarada do estabelecimento, fazendo orçamento, para ver como é que você faz para diminuir o teu prejuízo, você escuta na TV, no rádio ou na internet, que a fábrica do teu automóvel está chamando aquele teu modelo, no mesmo ano que você comprou, para fazer um recall por conta de um problema nos freios. Você descobre que aquela falha no freio não foi um acidente, não foi um caso fortuito. Foi um erro da fábrica. O que é que você vai fazer? O que é que vai passar na sua cabeça? Que o verdadeiro responsável pelo acidente, pelo prejuízo no teu automóvel, pelo susto que você passou e pela destruição da fachada do estabelecimento comercial, não foi você. Foi a fábrica de automóveis que fabricou e vendeu para você um carro com um defeito oculto. Se você for advogado, é óbvio que você vai imediatamente entrar com uma ação contra a montadora por perdas e danos morais e etc. Ok? Não só para ressarcir você do seu prejuízo, tanto do susto quanto do prejuízo financeiro do seu carro, como também do estabelecimento comercial. Agora, suponha que lá na fábrica, na montadora, quando eles perceberam essa falha no sistema de freios e chamaram os compradores daquele modelo de automóvel para poder fazer o recall, eles perceberam isso porque o fornecedor do sistema de freios para ele, que é um fornecedor externo, foi quem avisou eles que havia um lote com defeito. Porque o fornecedor que forneceu a fábrica entregou à fábrica um lote com defeito. É óbvio que todo o prejuízo que a montadora tiver que responder por conta do problema nos freios, ela vai tentar imputar ao fornecedor de freios e a gente pode continuar essa história assim ad infinitum. Entende? Quem é o responsável final, se a gente parar por aqui, pela destruição da fachada do estabelecimento comercial? Não é nem o motorista e agora também não é mais a montadora. Quem é o responsável é quem fez aquilo que tinha falha. Está acompanhando comigo aqui? Está percebendo a metáfora? Então, se a gente vai dizer que Deus fez tudo bem, fez tudo direitinho, e que o mal todo vem da perversidade do ser humano, se for assim, se o mal vier da perversidade do ser humano, a pergunta é: quem é que fez o homem?
Então, quem é o responsável pela maldade ou quem foi que fez a maldade ou implantou a maldade? Consegue entender? Só para dar um exemplo para vocês. Está escrito assim no livro do Gênesis, que vai ser objeto do estudo do nosso curso. Se você abrir a sua Bíblia em casa, você vai encontrar lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17. Está escrito algo assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nesse momento, Deus está dizendo a Adão e Eva que não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo no comecinho da Bíblia, no capítulo 2. Veja, ainda não tinha surgido o mal na existência. A serpente ainda não tinha aparecido. Adão e Eva eram puros e andavam nus pelo paraíso. E no capítulo 2, Deus está dizendo que eles não podem comer da árvore do quê? Do conhecimento, do bem e do mal. E se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que Deus colocou bem no centro do paraíso duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem é que colocou essas árvores ali, a árvore do bem e a árvore do mal? Está ali no capítulo 2. De onde veio o bem e de onde veio o mal? Da mesma árvore. Não é assim? Quem foi que colocou a árvore do bem e do mal no meio do paraíso? Aí, se você quiser avançar um pouquinho, você vai ver no mesmo Gênesis, capítulo 3, versículo 1, escrito o seguinte: ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E aí a mulher vai falar: sim, ele falou que pode, menos desta que você está me sugerindo. Mas veja o começo aqui de Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Se foi o Senhor Deus que fez a serpente, e se alguns teólogos vão dizer para você que a serpente é Satã, ou a origem do mal, ou seja lá o que for, ou que todo o problema iniciou com a serpente, quem foi que fez? A serpente era mais astuta de todas as alimárias que Deus tinha feito. Esse conceito todo a gente vai ter que avançar muito ao longo do curso, mas perceba que você vai descobrir muitas coisas nesse curso, não só naquilo que a gente vai ler junto, não só naquilo que a gente vai traduzir, mas principalmente no seu coração. Eu quero bastante que vocês pensem sobre tudo isso, entendam aonde a gente vai caminhar junto com vocês, com todos esses dados, e é óbvio que a gente no curso vai ter muito mais tempo disponível, e aí, assim, a gente vai estar com as pessoas que estão exatamente focadas em aprender, e aí a gente vai poder destrinchar isso aqui muito mais. Pensa nisso. Reflete até a live de amanhã, entenda que o nosso conceito pode estar todo equivocado e é por isso que a gente vê esse monte de erro por aí, e não esquece de mandar um direct para a gente, dizendo que você quer receber todo esse material para se preparar para o curso de Gênesis, que a gente vai entregar o link para vocês, com todo esse material que tem acumulado até agora, e tudo que vier adiante, e quando chegar o momento do curso, aí sim, a gente vai aprender num outro nível de profundidade, e eu espero vocês lá. Até a próxima live sobre o livro do Gênesis. Até amanhã, pessoal.